Eu tinha duas mulheres e hoje faz um ano em que eu só tenho uma mulher. Eu sou casado há 3 anos e durante muitos anos da minha vida eu tinha um relacionamento com uma outra pessoa que há um ano eu não me relaciono mais com ela. A realidade é que eu me, eu me relacionei com essa pessoa por mais de 30 anos e foi a mulher que mais me ensinou as coisas, sabe? Ela me ensinou a ser um homem de verdade, me ensinou que eu deveria trabalhar, ser o homem da casa, me ensinou a ser íntegro, a ter o coração bom e principalmente a nunca me afastar de Deus. Porque ela também me ensinou que o nosso propósito na Terra não tem que ser pensando em acumular coisas ou conquistar as coisas, e sim alcançar vidas. E talvez esse seja até um dos motivos por eu gravar mais e falar, porque eu entendo que a rede social é um dos melhores caminhos para eu conseguir chegar a muitas pessoas. E essa mulher no qual eu me relacionava, ela me ensinou tudo isso. E eu confesso que muitas vezes eu trabalhei mais, eu corri mais, eu dei o meu melhor para poder fazer as coisas para ela e por ela. E parece que em algum determinado na minha vida as coisas começaram a dar muito certo. Só que quando começou a dar muito certo, ela já não estava mais aqui. Hoje eu completo 3 anos de casado e ao mesmo tempo completo um ano em que primeira mulher da minha vida se foi, Dona Vânia, minha mãe, no qual ela me amou com muito carinho. E acho que não existe nenhum amor que supera o amor que uma mãe tem por você. Só que ela me ensinou uma coisa, cara. Ela me ensinou que Deus, ele faz tudo certo, na hora certa, do jeito certo. E não existe o caso de Deus escrever certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo em linhas certas. Acho que é a gente que enxerga as linhas como tortas porque o nosso plano acaba sendo terreno, sem a gente perceber. A gente vive pensando em conquistar as coisas na Terra, em ter as coisas aqui, e a gente esquece do principal, que é levar a mensagem de Deus. E eu pude ter uma conversa com a minha mãe antes dela falecer. E a minha conversa com ela foi assim: mãe, quando a senhora ficar melhor, a gente precisa sair mais, a gente precisa passear mais, a senhora precisa viver. E ela me disse a simples frase, falou assim: meu filho, se você, o seu pai e os seus irmãos conhecerem a Cristo e aceitarem Jesus como seu Salvador, eu entendo isso como meu propósito concluído e sei que Deus já pode me levar, porque a minha missão na Terra era essa. E ela falava que Deus sempre fazia o que era certo e sempre dava o melhor, sempre fazia o que era melhor pra gente. E quando uma pessoa parte e sempre fica um questionamento, às vezes do tipo, por que se foi agora? Eu queria mostrar tantas coisas pra ela. Tipo assim, hoje eu tô em Londres, é o quarto país que eu conheço e era algo que eu só queria poder ligar pra ela e falar assim: mãe, olha onde eu estou, sabe? Porque minha mãe, mesmo sem ter as melhores condições do mundo, ela me deu uma extrema educação, me ensinou os caminhos do Senhor, né? E ela não viveu nada disso, então eu queria mostrar para ela que a geração dela, a partir dela ali, tinha chego em um lugar diferente, sabe? E hoje eu não posso fazer essa ligação, cara. Sendo que eu aprendi muita coisa nesse período e eu entendi o porquê Deus faz as coisas certas. Além de Deus não te dar nada daquilo que você possa suportar, Deus sempre mostra o seu cuidado. No dia que Jesus foi crucificado, quando depois que ele ressuscita, ele fala que ele estaria indo, mas ele deixaria
o Consolador. E durante esse período de 1 ano eu sofri durante bastante tempo, sentindo a falta e a ausência da minha mãe, porém eu via Deus me consolando. E eu sentia muito mais o amor de Deus através da segunda mulher da minha vida, que hoje se tornou a primeira, que eu só tenho ela. Talvez muitas pessoas se questionariam, cara, que loucura você comemorar o teu aniversário de casamento e no mesmo dia que você estava indo fazer o funeral da sua mãe. E eu vejo isso como cuidado de Deus, porque na minha percepção a minha esposa se tornou a forma de demonstração de amor de Deus comigo. A forma de demonstração que minha mãe me amava, eu vejo o mesmo amor na minha esposa, o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Então, nos dias em que eu me sentisse triste, eu lembraria da minha esposa. Eu sei que no dia que eu sentisse saudade da minha mãe, eu olharia para o lado e lembraria que existia alguém ali ainda me amando. E são nesses detalhes que eu vejo o amor de Deus. Porque algumas coisas pra gente não é compreensível hoje. Eu vejo que hoje Deus faz e amanhã a gente entende. E talvez hoje eu ainda não tenha entendido o porquê da partida, mas eu já consigo enxergar o cuidado. Então hoje é um dia muito especial para mim, porque não é um dia em que eu perdi minha mãe, ou só um dia em que eu me casei, não. É um dia em que eu lembro do amor de Deus comigo, que de forma alguma ele me deixaria com um sentimento de vazio. E Deus foi muito bom comigo, cara, me presenteou com uma mulher incrível em que quando apareceu as possibilidades para vir trabalhar em outro país, vim conhecer Londres, Colômbia, eu cheguei para ela e falei assim, pô amor, vai cair bem no dia do nosso aniversário de casamento. Ela falou assim, amor, vai porque eu tô contigo e eu sei que esse é o teu sonho. E Deus colocou, cara, alguém na minha vida que me apoia em tudo. Que não só me ama, né? Que me apoia, cara. E isso foi uma das coisas que eu sempre pedi, porque eu vejo que essa qualidade é até um pouco superior à da minha mãe, porque minha mãe não foi uma mulher que me apoiou em tudo. A mãe, ela tem medo, cara, de que você, às vezes, tome uma decisão errada. Existe um cuidado diferente, sabe? E quando eu falei pra minha mãe, quero ser atleta, quero ser... Ela, cara, cuidado, não faz isso, vai dar errado. Mãe era assim, e a minha esposa ela é completamente diferente. Ela fala assim, cara, vai que já deu certo. E hoje é um dia muito especial pra mim, cara. É um pouco difícil, né, pra assimilar tudo. Porque às vezes a gente quer muitas coisas. Se eu pudesse, eu estaria com ela, com a minha esposa. Se eu pudesse, eu estaria curtindo. Mas eu sempre entendi que Deus tem o melhor e eu sendo bem sincero, eu nunca sonhei com isso aqui, cara. Mas eu aprendi que Deus faz muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E viver isso aqui, cara, pra mim é o melhor presente de Deus. É mais uma forma de enxergar o cuidado dele comigo, sabe? Eu, eu tenho um hábito de até explicar pra vocês, eu não sou um cara de fazer muitos roteiros. Eu gosto de ligar a câmera e realmente falar com a câmera, conversar com ela e abrir meu coração como se fosse uma terapia. Sinta-se nessa sessão de terapia comigo. E hoje eu me sinto muito feliz, cara. Me sinto muito feliz. E principalmente uma das coisas que eu mais percebi é que eu sinto que Deus realmente deixou o consolador dele comigo, porque eu chorei por muito tempo. E muitas vezes isso eu nem demonstrava para as pessoas. As pessoas não tinham noção do quanto eu estava sofrendo ali calado.
sendo que a minha esposa, ela me conhecia e ela sabia quando eu estava muito triste. E ela, em momento algum, ela se mostrou ser fraca do meu lado, porque ela entendia que ela precisava ser minha força, me dar força, ser minha base. E desde o dia que minha mãe partiu, todas as vezes que eu chorei, ela estava ali comigo. E hoje eu não posso chorar porque ela não está aqui comigo, mas quando eu chegar em casa eu vou chorar, porque meu porto seguro é lá. A melhor sensação que tem é a sensação de voltar para os braços de quem você ama, de estar com quem você ama. Isso tudo aqui para mim é muito incrível, mas não existia nada melhor do que estar com a pessoa que eu amo. Então esse vídeo aqui, cara, não é só um vídeo de terapia, um vídeo para desabafar ou para trazer uma mensagem para vocês. É um vídeo de agradecimento a essa mulher que esteve comigo por 10 anos, vai fazer 10 anos que a gente está junto, 3 anos de casado, e a minha melhor amiga. E se eu pudesse dar um conselho para você, se você ainda não se casou, case com a sua melhor amiga. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer na vida. E eu falo que, cara, Deus, ele é incrível. E em Mateus ele diz assim como a mensagem, né, que a partir de hoje serão uma só carne. E todas as dores, tudo que eu senti, toda a minha felicidade, tudo que eu passo, ela tá ali comigo. E eu sou muito grato a Deus por ter colocado ela na minha vida. 3 anos de casado, em outro país, vivendo coisas além do que eu imaginava, coisas que eu nem esperava que Deus poderia fazer, cara. Porque se eu olhasse para o meu ambiente, se eu olhasse de onde eu era, ou a minha realidade, né? Se eu ouvisse a mensagem das pessoas, eu não teria chego aqui. E Deus colocou alguém no meu caminho, que foi a primeira pessoa que me apoiou, que foi essa mulher incrível, Fabiane, para me tornar um homem completo. Então, meu amor, queria te agradecer por ser a mulher da minha vida. Minha mãe não chamava você de presente de Deus? Então, por ser o meu presente de Deus. Eu não sou De La Cruz, o último romântico, mas sou muito grato a Deus pela sua vida, pela sua parceria, pelo seu carinho, pelo seu amor. E assim como eu disse no altar que eu lutaria todos os dias para cuidar de você, para lutar por você até o fim, tudo aquilo se permanece. E eu sou muito grato a você, porque eu só estou aqui hoje, graças a Deus, e porque eu me tornei uma só carne com você. Porque todas as vezes em que eu me senti fraco, você estava ali para me fortalecer. E talvez se eu não tivesse você, eu não estaria aqui. Porque eu acho que eu não teria forças suficientes para viver isso tudo. E obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho comigo. Te amo. E agora, uma mensagem para todos vocês. Deus, ele é perfeito, cara. Não questione, não tente entender os planos de Deus. Talvez lá na frente você vai entender, cara. E por mais que Deus tire alguém que você ama, Ele te dá algo de muito importante e que você precisa aprender a dar valor. E é isso que me tranquiliza em estar aqui hoje. O que me tranquiliza em estar aqui hoje é que eu não sou preso a datas. Eu entendo que a data mais importante que eu tenho é o hoje. O que Deus me permite viver hoje. Então,
Se Deus hoje, cara, me deu saúde, me deu um ar. Cara, aqui nessa varanda aqui tá um clima maravilhoso, um vento, tipo, muito bom. E eu consigo ver Deus em tudo, cara. Eu consigo ver Deus em pequenos detalhes. E isso porque eu entendo que Deus me deu hoje, cara. Muitas pessoas hoje não podem nem levantar de uma cama para poder respirar, andar e sentir isso aqui, cara. E eu vejo que eu sou muito abençoado, sabe? Então Deus te deu o melhor presente, que é o quê? O hoje, a vida. E você pode viver. Eu nunca esperei, tipo assim, viver ou chegar uma data de aniversário, alguma coisa para presentear minha esposa. Às vezes eu dou flores em momentos aleatórios, ou compro coisas para ela, ou paro para, nem que seja coisas simples do tipo fazer um jantar, arrumar a casa, tudo para fazer com que ela se sinta bem. E eu entendo que a gente só precisa viver o hoje. E é isso que não me deixa triste quando eu lembro da minha mãe. Porque eu sei que eu fui um bom filho e eu vivi o hoje com ela, vivi coisas incríveis, pô. E eu não enxergo que, tipo assim, que minha mãe tá lá do céu olhando por mim e vendo, olhando pra mim e vendo tudo que eu tô vivendo. Não, cara. Eu vejo que minha mãe tá no céu adorando a Deus. E quando eu chegar lá, quando eu partir, eu vou estar lá no céu junto com ela, adorando a Deus. Porque os momentos que eu pude ter com ela já se passaram. Lá em cima, a gente só tem um objetivo, a adoração. Viver para adorar a Deus. Aqui na Terra também, mas Deus nos permite ter os nossos momentos de lazer, os nossos momentos de prazer. E eu vejo que ela tem a melhor parte, cara. Minha mãe, ela conseguiu chegar no, no melhor lugar. Porque morrer para Cristo é lucro, cara. A realidade é que a gente acha que isso aqui é perfeito. Isso aqui é muito bom, mas o céu é muito melhor. Entendeu? Então eu sei que ela tá em um bom lugar, um lugar maravilhoso, e ela não tá olhando para mim não, ela tá curtindo, pô. Entendeu? E eu sei que um dia eu vou estar lá junto com ela, porque eu prometi no dia 30 de julho de 2025, em que eu em momento algum, em hipótese alguma, me afastaria dos caminhos do Senhor. Porque minha mãe, ela não me deixou nenhuma herança. Minha mãe me deixou legado. E o legado que minha mãe me deixou foi levar a mensagem de Deus para todas as pessoas, adorar a Cristo antes de tudo e viver para Cristo. As outras coisas, elas são acrescentadas na nossa vida, mas antes, Deus sempre vai vir em primeiro lugar. E essa foi a melhor herança que minha mãe me deixou, cara. A Bíblia. Foi a única coisa que minha mãe me deixou, a mensagem. E é essa forma em que eu pretendo viver os dias da minha vida. Hoje eu tô aqui, mas eu sei que em algum dia, cara, em algum momento da minha vida eu vou viver para a obra de Deus, sabe? É aquilo, Deus não, não quer que você também não trabalhe, porque a palavra de Deus diz que o homem terá que tirar o sustento da própria terra, entendeu? Então não adianta eu querer viver achando que não preciso trabalhar, vou viver para a obra de Deus. Não, hoje é o meu momento de plantar, mas em algum momento eu acredito que eu vou ser bem sucedido para poder viver tranquilamente falando da mensagem de Deus, da obra de Deus. E eu sou um cara que eu quero chegar em lugares que as pessoas não chegam. E não me refiro a países diferentes, não. Me refiro a personalidades, jeito, pessoas que entendem que não conseguem se conectar com Deus, que Deus é um cara mau. Eu não vejo isso, eu vejo Deus como meu melhor amigo. Entendeu? Então eu queria que você refletisse nessa mensagem, cara, e entendesse. Eu queria gravar um vídeo só para minha esposa, de verdade, mas eu não. Se eu quiser fazer um vídeo só para ela, eu só ligo para ela e declaro o quanto ela é importante para mim. Mas eu mudou completamente isso tudo, porque eu entendo que o principal não é falar com ela específico, e sim conseguir levar a mensagem a todos. Entendeu? E é isso, cara. Eu peço muito para você que ainda tem uma mãe, um pai, mande uma mensagem para eles e fale o quanto eles são importantes. Você que tem uma esposa, cara, mande uma mensagem para ela aleatória, uma namorada, e fala assim, cara,
Amor, muito obrigado por ter você na minha vida. Eu amo você. Coisas simples. Porque você tem hoje, cara, para poder fazer isso. Talvez você não tenha um amanhã para dar um último abraço, um último beijo, mandar uma última mensagem. Talvez o dia que essa pessoa que você vai partir, você vai querer olhar lá no WhatsApp e ouvir o último áudio que ela mandou para você, a última vez que ela falou com você. Eu faço isso. De vez para matar a saudade da minha mãe, vejo um vídeo, olha ali, assisto alguma coisa. E aquilo me conforta. E eu me sinto um cara que eu me sinto bem, porque eu sei que durante todos os meus dias eu vivo hoje. Então, vivo hoje, cara. Que Deus, ele te deu esse melhor presente. Pessoas para você amar, pessoas para você cuidar, pessoas que vão cuidar de você. Porque Deus é perfeito. E Ele não faz nada de errado, nada que foge do controle dele. Tem uma música do Samuel Messias que ela diz: eu não perdi o controle. E essa música foi uma das músicas que eu mais ouvi um pouco antes da minha mãe falecer. Porque Deus mostra o cuidado dele na nossa vida, mesmo quando a gente não entende, sabe? E ela diz assim: conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você, meu filho. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não, o controle. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Deus não perdeu o controle, cara. E antes dele começar a obra dele na tua vida, dentro do ventre da sua mãe, ele já tinha escrito a sua história. E todos os dias, cara, de vida, Deus tem contado nas mãos dele. Então é importante que você viva esses dias. E, se possível, trate como prioridade, além de buscar ele, a mais pessoas. Que esse é o segundo mandamento mais importante. Então, o que eu quero deixar de mensagem para você: busque a Deus e ame. Porque Deus faz o que é perfeito. Que Deus abençoe a vida de vocês.